Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e hoje no Notícia Aqui Nosso nós vamos estrear um quadro novo, que é o Top 5. Ao contrário do Top 5 Wednesday, que tem temas e livros prontamente sugeridos por uma pessoa X, eu mesmo vou escolher os livros e as temáticas que eu quero abordar no Top 5, porque eu não estava conseguindo me adentrar, me jogar de cabeça naquele Top 5 Wednesday, porque nem sempre os temas eles iam de acordo com o que eu gosto realmente, então eu decidi fazer por minha própria vontade, digamos assim. E para estrear o quadro, nada melhor do que falar sobre um tema que eu gosto bastante, que são livros medievais e de cavalaria. Então eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vocês vão me deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Então vamos lá, sem protelar mais. E o primeiro livro dessa lista é Os Cavaleiros de Preto e Branco, do Jack White. Esse daqui é o primeiro livro da trilogia dos Templários. Bem, a história vai girar em torno desse personagem principal, que é o Hugh the Pence. Ele é o filho mais velho de uma grande família muito respeitada, que é a St. Clair. Entre as famílias muito importantes e ricas, do clero e essas coisas assim, eles têm uma espécie de promessa, digamos assim, que é fazer com que o filho mais velho das famílias eles assumam uma posição importante dentro da Ordem do Renascimento de Sião, que é uma espécie de sociedade, né, secreta de cavalaria. O livro ele vai se passar no ano de 1088, então o Hugh, The Pence, ele vai participar da primeira cruzada dos Templários, sendo que em determinado momento ele percebe que a sua vontade de ajudar as pessoas é muito maior do que o destino que a família escolheu para ele, que predeterminou para a vida dele. Então ele decide sair numa viagem rumo à Terra Santa para poder ajudar as pessoas, finalmente fazer aquilo que ele realmente gosta. Sendo que como ele fez uma promessa, um voto de devoção, ele acabou sendo contratado ou chamado pela Ordem do Renascimento para poder sair numa missão específica X, que é encontrar o tesouro da Ordem. Então vai acontecer muita coisa, é um livro medieval sensacional, com um toque de cavalaria incrível e vários momentos históricos. Então vale muito a pena para quem curte história medieval, cavalaria e muita ação. É claro que eu não poderia deixar de fora o Rangers, Ordem dos Arqueiros. Esse aqui é o Ruínas de Gorlan, o primeiro volume da série que eu trouxe para poder representar. O livro vai girar em torno desse personagem, Will. Ele é um órfão, assim como vários outros amigos órfãos que ele tem nesse reino chamado Araluen. O líder de Araluen, ele tem esse hábito de cuidar de crianças órfãos e quando eles chegam em determinada idade, ele faz com que eles sigam uma certa profissão, que eles devolvam para o reino aquilo que lhes foi dado durante a infância, retribuir de alguma forma, que seria trabalhando para o reino, como uma das grandes profissões, seja escrivão, cavaleiro, culinarista e essas coisas assim. E o nosso pequeno Will foi selecionado para ser o arqueiro do reino, junto com o Halt, que é o mestre dele. Esse livro é uma ótima opção para quem gosta muito de histórias medievais, sobre classes, se parece muito, tem muitas semelhanças com jogos RPGs medievais, com classes, com magia, tem muita aventura, lógico que tem um pouquinho aquela temática de cavalaria ali no meio também, então é uma ótima pedida para quem gosta desse tipo de história. O terceiro livro é O Rebelde, também do Jack White. Esse é o primeiro livro da trilogia Corações Valentes, que vai retratar a história do grande herói escocês William Wallace, assim como outros heróis que vão ser representados durante o livro 2 e o livro 3, com as suas histórias interligadas. Então, fica a dica. Esse livro daqui, ele pode ser considerado 100% histórico e 100% ficcional, porque muitas informações ao mesmo tempo, muitas fontes dizem coisas completamente diferentes umas das outras, mas uma coisa que eu gosto do Jack White é da pesquisa que ele faz para poder trazer mais seriedade aos seus livros. Então eu acho isso sensacional, igual ao Bernard Cornwell. Por mais que suas histórias não sejam excepcionais, o estudo aprofundado que ele faz para poder trazer momentos históricos para o livro
são muito importantes, muito aprofundados, e eu gosto bastante disso neles dois. Então fica uma ótima opção. Digamos que esse livro daqui seja mais como uma espécie de biografia do William Wallace, porque vai contar a história dele desde a infância, juventude, vida adulta, até os momentos de heroísmo dele, os momentos de bandidagem, né? Então, é um grande marco, né, cara, na história escocesa. Então, vale muito a pena. E claro que eu tinha que falar do Espada de Shannara, do Terry Brooks. Esse daqui é o primeiro livro de uma série interminável, que vocês sabem que é muito grande. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Esse livro daqui não se passa exatamente no passado, na Idade Média. Ele se passa anos e anos à frente do nosso presente, né? Sendo que, de acordo com a história, a Terra, ela se acabou, né? A sociedade, ela foi desfeita e tudo morreu e eles começaram do zero. Então é como se fosse um futuro, sendo que com uma pitadinha ali da história medieval. Esse livro é uma fantasia épica, então nós vamos ter criaturas mágicas como elfos, anões, druidas, gnomos, muita magia, muita aventura, muita cavalaria. Então é uma ótima pedida para quem gosta disso tudo. Fechou o pacote aqui? Espada de Shannara, querido. Então, muito bom. Já tem Book Talk aqui no canal também. Vai ter um card aqui em cima e o link na descrição do vídeo. E por último, mas não menos importante, O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Esse livro é o primeiro de uma trilogia chamado As Crônicas do Matador do Rei, e vai falar sobre esse personagem, o Cwulf, que ele fazia parte de uma trupe itinerante de circo junto com a sua família, e em determinado momento aconteceu uma situação X que levou ele a seguir por um caminho diferente e passar por muitos perrengues durante a vida. Então vai narrar a história dele desde pequenininho até a vida adulta do presente. Esse livro ele se passa numa idade medieval também, e o Quoth, o nosso personagem, ele vai para uma universidade aprender a fantástica arte da magia. Ele tem um propósito para fazer o que ele faz durante o livro. Eu não posso falar para vocês porque senão vai ser spoiler, mas uma coisa eu digo, não tem como nós sabermos quem é o vilão e quem é o protagonista desse livro, porque o Quoth, ele é um personagem completo, então ele não é 100% bom, mas ele também não é 100% mal. Então nós temos uma pessoa, sabe, gente como a gente, que comete erros, mas tenta se redimir de alguma forma, sendo que... Gente, só vocês lembram, não tem como falar mais do que isso, senão vai ser muito spoiler. Tudo que a gente fala sobre O Nome do Vento é spoiler, então segura aí. Ele tem toda aquela coisa de medievalidade, de cavalaria, de magia, fala sobre criaturas também, então tem aquele toquezinho RPG ali no meio, que vocês sabem que eu gosto e indico fortemente pra vocês. Então é uma ótima opção, assim como os outros 4 que eu apresentei aqui também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Top 5 do Solstício Equinócio. Então eu volto semana que vem. Eu pretendo voltar com esse quadro toda semana. Eu vou estabelecer um dia da semana para esse quadro. Eu ainda não tenho certeza, porque as quartas já são Book Talks e os domingos são vídeos aleatórios. Então eu vou tentar encaixar ele em algum dia da semana. Não prometo nada, mas vamos tentar, certo? É isso aí, pessoal. Me adicione nas redes sociais, vamos conversar um pouquinho. Sejam meus amigos no Scoob, no Goodreads. Eu tô sempre por lá atualizando as minhas leituras. E a gente se vê semana que vem. Um beijo pra todo mundo. Até mais!